produção, a gente tem uma convocação para o 7 de maio, 7 de maio. A convocação justamente pela anistia. Então, por favor, eu quero ouvir a Carol e a Alessandra, mas antes vamos assistir esse vídeo. Manifestação pacífica em Brasília para a anistia. Compareça. O povo brasileiro está tomando a consciência da maldade que está sendo praticada. Vamos todos a Brasília, quarta-feira, 7 de maio, a partir das 16 horas, na Torre de televisão de Brasília, caminhada até o Congresso Nacional, manifestação pacífica em favor da anistia e para dar parabéns ao ministro Fux, que desmascarou a perversa e injusta condenação a Débora do Batom. Chega de covardia contra o povo brasileiro. Que a justiça prevaleça contra a injustiça. Anistia já! Parabéns, ministro Fux. Anistia já! É vergonhoso o que estamos assistindo no Brasil. Anistia já! O povo precisa se manifestar. Leve o seu celular. Iremos registrar tudo neste ato em prol da liberdade da Débora e de todos os presos injustiçados. Se pensam que vamos desistir, não nos conhecem. Anistia já! Pela Débora, pelo Clezão, pelas centenas de famílias que estão tendo suas vidas destruídas, pelo Bolsonaro, que foi intimado num quarto de UTI. Vamos verbalizar a nossa indignação de forma pacífica. Todos nas ruas para resgatar o nosso país. Sabemos que um dia para quem está preso injustamente é uma eternidade. Por isso te aguardamos, dia 7, às 16 horas, em Brasília. Vamos lutar pela liberdade deles, é a nossa pauta principal. Conto com você no dia 7 de maio, às 16 horas, em defesa da nossa democracia e justiça no nosso país. Anistia já! 7 de maio, 16 horas, concentração na Torre de televisão. Muito bem. Bom, olha só. Taniele, você quer comentar mais alguma coisa em relação à convocação ou a esse processo? Fica à vontade, tá? Pode falar. Chega a dar uma engasgada, né? Porque é uma questão humanitária, Dantas. Até quando o Brasil ele vai ser conivente com tudo isso, com a injustiça e de uma forma assim totalmente descarada, né? Não existem mais, como eu falei, a narrativa da tentativa de golpe, ela não se sustenta mais. Quando a Débora vem me falar de que ela foi ver os desenhos do Rafinha, que é o filho dela de 7 anos, o mais novinho, e ela encontra os desenhos dele, cachorro, né, o desenho do cachorro com grades, de uma tartaruga também em meias grades. Eu falo para você assim que até quando o Brasil ele vai permitir tudo isso, né? Que uma mãe condenada a 14 anos sem ter crimes. Existem milhares de Déboras, existem milhares de Clezões. Existem pessoas que estão com as vidas destruídas, estão adoecidos, condenados à morte, porque para algumas pessoas esse tempo de prisão ele foi uma sentença de morte. Agravamento de doenças, miséria, fome. Então, eu não entendo como é que as pessoas hoje conseguem sentar-se à mesa com suas famílias e olhar para o seu prato de comida e não pensar nas centenas de famílias que hoje não têm o que colocar à mesa. Quando uma mãe ou um pai hoje vai deitar, vai colocar seu filho na cama, vai dar um beijo de boa noite, como é que essas pessoas não conseguem pensar e lembrar da Débora, não conseguem lembrar das centenas de mães que estão longe de seus filhos, as dezenas de mães que hoje estão presas, cumprindo penas, com 2, 3, 4 crianças pequenas em casa, o caso da Edneia, da Camila, da Jaque.
São tantas mães espalhadas pelo Brasil. Esses dias, eu e o Dr. Júnior, nós fomos em Mogi Guaçu visitar a Edneia. Ela tem uma menina de 9 anos, quase da idade da minha filha. A menina em casa e ela cumprindo pena. O que a Edneia fez? Ela só estava naquela manifestação. Que poder que a Edneia teria de cometer um golpe de Estado, de assumir o governo. Ela nem conhecia as pessoas que estavam na manifestação. Que associação criminosa é essa? Então, eu faço essa convocação. Eu peço para que as pessoas, no dia 7 de maio, de maio agora, elas vão para Brasília e elas pensem, é pela Débora, é pela Edneia, é pela família do Clezão, que hoje não tem mais seu pai, o seu provedor, pelas 2 filhas do Clezão, que não tem mais aquela figura, né, do meu pai, o meu herói. Tiraram o meu herói de mim de uma maneira assim, tão dolorida, que um inocente morreu dentro de uma prisão, agonizou, seus últimos momentos foi dentro de uma prisão, dentro de um cárcere, nem teve a chance de pegar na mão das filhas ou de despedir das 2 filhas e da esposa. Ele morreu no meio de criminosos. Até quando essas pessoas elas vão sofrer? A população, o nosso país, ele precisa entender que é uma questão humanitária. A anistia é uma questão humanitária de devolver a vida para essas pessoas, devolver a dignidade para essas famílias, devolver a dignidade para esses inocentes. Chega de ódio, chega de eles contra nós, direita contra esquerda. Nós somos uma só nação, nós somos um só povo. E injustiça, Dantas, é aquela questão do mendigo. Lembra do morador de rua que era petista, o primeiro que foi absolvido? Que eu consegui absolver ele. As pessoas me questionavam, doutora, mas ele era petista. Ok, mas ele era inocente. Justiça não tem lado, justiça não tem ideologia, justiça não tem partido. Trata-se de uma injustiça e de uma maneira de nós compensarmos a dor e o sofrimento dessas pessoas que estão amargando com condenações injustas. A história foi manchada, a história deles, a história da nossa nação e do nosso país foi manchada. E nós precisamos, de alguma maneira, reparar tudo isso. Então, eu convoco a todos, no dia 7 de maio, vamos para a manifestação, vamos para Brasília, vamos dizer, basta, chega. Chega, nós não somos coniventes com tudo isso. E, como o Silas Malafaia falou, para que o ministro Fux saiba que nós estamos orgulhosos do voto dele, do posicionamento dele, dele ter levantado essa bandeira e ter reconhecido que existe algo terrível sendo cometido pelo STF e que a população apoie o ministro Fux e aqueles outros ministros que estão naquela situação de será que eu me posiciono ou não, que eles saibam que a hora que eles se permitirem reconhecer que o STF realmente, eles cometeram esses excessos, mas pior do que eles reconhecer que cometeram um excesso, de mudarem o voto deles, o pior é eles continuarem batendo na mesma tecla e permitindo que pessoas sejam destruídas, vidas sejam destruídas, histórias sejam destruídas e a história da nossa nação seja manchada com algo que não vai sair com água e sabão. Sem dúvida. Belas palavras, Daniele. Carol, você quer comentar? Eu vou me despedir da Daniele para a gente mudar a nossa pauta e ir só para o finalmente aqui da camisa vermelha da seleção, a menos que ela queira ficar aqui para comentar. Eu não vou submetê-la a isso. De vermelho já basta o batom, né? A camisa da seleção vermelha realmente não tem cabimento, Carol. Quero comentar, Dantas, porque o que não está sendo discutido aqui é que essa né, a liberdade da Débora é a liberdade dessas 2 crianças, assim. Eu aqui me emocionei várias horas aqui no programa, graças a Deus a câmera não estava em mim, que eu já tive que limpar a lágrima aqui. Eu me lembro muito a primeira vez, eu panfletando com meu filho numa campanha passada até, que o meu filho estava um pouquinho distante de mim e eu vi ele entregando um panfleto para uma pessoa que foi extremamente grosseira com ele quando viu, né, que eu era do Partido Novo,
xingou, nunca me viu, mas xingou, e meu filho muito pequeno veio conversar isso comigo, né, mamãe, por que as pessoas te odeiam? E desde então, aquilo mexeu muito comigo, desde então eu faço questão que meu filho esteja comigo em qualquer lugar que eu vá, ele tá nas minhas redes sociais, e muitas pessoas próximas me questionam, né, por que eu exponho os meus filhos dessa forma, e minha resposta é sempre essa: eu não tô vendendo droga, eu só sou candidata política, eu só coloco a minha opinião, os meus filhos têm que ter, ou se eles não tiverem orgulho do meu posicionamento político, eles têm que ter orgulho de que eu sou uma pessoa que luto pelas coisas que eu acredito. Então, assim, o que eu espero é que as pessoas se espelhem na Débora e não fiquem com medo, porque o que o STF quer é colocar o medo no coração das pessoas, na cabeça das pessoas, quer silenciar todo mundo que pensa diferente. Então, assim, eu não vou me silenciar, e queria muito que a Débora, que essa mensagem chegasse a Débora, que na verdade ela é uma inspiração para todos nós que decidimos estar nessa luta. Olha, você falou um negócio que eu pedi até para colocar na tarja aqui, Carol. Você foi muito feliz quando você disse que a liberdade da Débora é a liberdade das suas crianças, né? É disso que se trata. É isso, é a liberdade do Brasil. Taniele, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui, tá? O programa está à sua disposição. Um abraço, manda um abraço meu para Débora. Espero que um dia a gente possa conversar. Preserve-a ao máximo, porque qualquer entrevista, qualquer coisa que ela faça pode ser motivo para esses brutamontes colocarem ela de novo na cadeia. São brutamontes, são pessoas sem coração, são pessoas sem espírito público, são pessoas sem estatura moral. Então, assim, a gente tem que ter o máximo de inteligência, tem que ter estratégia, tem que ter um cuidado, cautela para evitar, né, que ela volte para a cadeia. Então, assim, eu vou querer muito conversar com ela em algum momento, nem que isso leve alguns anos, mas nesse momento fica aqui o meu abraço para ela, a força aqui para toda a família, tá? E a gente se fala. Obrigada, Dantas, né, por mais essa oportunidade. Carol e Ari, vocês são incríveis, obrigado por essa força que vocês transmitem. E eu sou uma leoa, gente. Eu falo, nós conversamos com a Débora, eu passei 3 dias com ela explicando as cautelares. E hoje eu sou uma leoa, tá? Qualquer pessoa que tentar chegar perto da Débora, que tentar induzir, nós sabemos que existem algumas coisas por trás aí, e eu tenho defendido, e a gente não vai permitir. Como a Carol falou, a liberdade da Débora é a liberdade dos filhos, é a liberdade do Brasil. Mas vai chegar um momento, Dantas, que ela vai conseguir conversar com vocês, contar a história dela, os motivos dela, e até esse dia chegar, né, que todos tenham a mesma consciência de você, que você tem, que não tentem ir no portão da casa, chamar, tirar uma foto, forçar uma palavra, um gesto, que isso levaria ela para a prisão. Então, muito obrigado. Obrigada ao Brasil, que vocês são o motivo da Débora estar em casa hoje com os filhos. Nós sabemos que a Débora está em casa hoje pela força de vocês e pela luta de vocês. O Somos Todos Débora, ele funcionou, e eu falo para vocês, nós continuamos sendo todos Débora. Obrigada.